relembrar um pouco, por um lado, a motivação para surgir esta série de seminários de investigação económica, que é a primeira. Este é um trabalho que está ainda em curso e que eu já tive a oportunidade de apresentar no Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia, com o qual celebrámos um protocolo há pouco tempo, que permite que vocês tenham acesso gratuito à base de dados quadros de pessoal, nomeadamente para fazerem investigações no âmbito do mestrado em Economia, naturalmente, mas também no âmbito do terceiro ciclo de estudos em Economia, em consórcio com a Universidade de Évora. E, como vos disse, é um trabalho em curso, mas que já foi apresentado perante determinado tipo de responsáveis e corpo técnico, e, ao que parece, foi granjeado algum interesse em relação à questão, até porque, dada a apresentação que fiz no passado mês de fevereiro no Gabinete de Estratégia e Estudos no Ministério, como vos referi, acabou por surgir também este convite para trabalhar mais a sério naquilo que seja uma proposta alternativa, digamos assim, de governança para a área da economia e da inovação. Os objetivos desta série de seminários, basicamente, foram definidos com o seguinte propósito. Em primeiro lugar, como vocês podem ver, conhecer o estado da arte de diferentes áreas de investigação económica, e eu hoje acabo por ser pioneiro aqui, embora no anterior já se veja essa situação, com a apresentação da professora Zélia, porque ela trabalha numa área de investigação fronteira entre a gestão e a economia, portanto, entre as finanças empresariais e a economia. Eu trabalho, como vocês sabem, numa área fronteira entre a gestão e a economia. Isso advém, obviamente, também da minha formação cruzada, seja em gestão de empresas, seja em economia. Mas é importante nós não fazermos a apresentação dos nossos resultados de investigação apenas no exterior. E é também importante os investigadores da casa, e foram desafiados nesse sentido, façam investigação na UBI ou não. Como sabem, no meu caso, eu não faço investigação na UBI, portanto, sou investigador integrado no Centro de Estudos de Gestão do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Há 2 meses assumi uma posição também numa universidade em Londres, como External Research Fellow, num centro dedicado, portanto, à investigação a micro, pequenas e médias empresas, na Kingston University, que tem também um programa de terceiro ciclo de estudos para eventuais interessados, portanto, doutoramento em consórcio, que é uma plataforma internacional bastante interessante, porque Londres não é propriamente a Covilhã, não é? Não significa com isso, e é a sugestão que eu tenho dado a vários colegas vossos, vocês não possam fazer a vossa formação inicial aqui, e até mesmo o segundo ciclo, e evidentemente serem preparados para terem acesso a outros programas internacionais, eu digo pelo menos ao nível do doutoramento, já para não falar em pós-doutoramento. Segundo objetivo desta série de seminários é proporcionar o contacto com investigadores séniores e júniores na área científica de economia. Eu não sou propriamente um sénior, mas também não sou um júnior, não é? Portanto, faço investigação com resultados publicados desde 1999, comecei, e porquê é que eu faço esta diferença? Porque eu, de facto, comecei a fazer investigação em 1997, quando iniciei o mestrado, mas só publiquei a partir de 1999, ou seja, depois, o mestrado na altura tinha 2 anos, depois de fazer a parte letiva e de terminar e defender com sucesso a dissertação de mestrado. Fui o segundo mestre em Economia aqui pela Universidade da Beira Interior, o primeiro foi o professor Paulo Messeiros. Terceiro objetivo, compreender os aspectos fundamentais da investigação económica. Vocês vão ver, através desta apresentação, de que as investigações não são lineares, têm dificuldades, obviamente contêm limitações, mas devem ter uma preocupação, assim, a investigação ser suficientemente aplicada ao ponto de nós conseguirmos emitir a partir dela recomendações. Recomendações não só para os gestores, mas sobretudo para os fazedores de política. Não é? Nós ainda há poucos minutos tivemos aqui um fazedor de política e, como vocês viram, uma coisa é estar, e convém distinguir, não é? Uma coisa é estar em ambiente de aula, outra coisa é estar a fazer a avaliação de um relatório de políticas. Outra coisa é, evidentemente, emitir recomendações a partir de análise de casos, que, como vocês perceberam, no caso, inclusive, portanto, é bastante condicionado. Porquê? Porque existe o segredo, existe a ética, existe a confidencialidade que tem que ser respeitada. Por acordo com aqueles que estavam no início, embora a apresentação esteja em língua inglesa, e somos livres, digamos assim, de o fazer em inglês, discuti-lo, questionar, eu vou fazer a apresentação em português, foi o que foi consensualizado com os presentes. E basicamente, então, a apresentação é sobre a capacidade de absorção, que vocês viram ali mencionada pelo professor Mário Centeno, e a geração de inovação de empresas portuguesas.
Eu vou apresentar os resultados de um estudo que utiliza o Community Innovation Survey, que é uma base de dados europeia que é desenvolvida por país. Só investigadores credenciados no Instituto Nacional de Estatística é que têm acesso a esta base de dados, porque esta base de dados contém dados micro, ou seja, relativos à estrutura empresarial, que estão anonimizados. E a gente tem que, necessariamente, salvaguardar essa confidencialidade e não divulgar nem as firmas, nem, evidentemente, a entidade das empresas. E a novidade aqui, em termos de investigação económica, e sou mesmo o primeiro aqui na casa, não é? Que se atreve a dizer que trabalha a área de economia das organizações. Porque aquilo que vocês ouvem aqui na casa é a gestão de empresas ou organização e gestão de empresas. O que é certo é que eu, ao longo dos anos, sobretudo quando comecei a publicar com mais impacto, nomeadamente a partir de 2006, em termos internacionais, 2 anos depois de ter concluído o doutoramento, embora deva dizer que, quando da defesa, e acho que é uma partilha de experiência importante para vocês, quando eu fui defender a tese de doutoramento já levava um paper publicado numa revista indexada. E na altura não era habitual. No entanto, como o meu orientador era brasileiro, tinha uma cultura de doutoramento feito em Londres, incitou-me a seguir esse caminho. E bem, okay? Porque basicamente quem investiga tem por objetivo publicar. Ou seja, e publicar em meios que têm impacto na comunidade científica internacional e não só, como vamos ver. Eu posso adiantar que não respeito aquela regra de ouro que vocês viram há pouco, essa dos 3 pontos. Não é? As regras existem, digo eu, para se quebrar. Esta tem 4 pontos. E o primeiro ponto tem a ver com a motivação, que eu vou tentar criar aqui para a apresentação, e também o desenho do problema. Ou seja, eu vou usar um pouquinho as técnicas que têm desafiado os alunos de Economia Portuguesa este ano a usar, que vão para além do Canvas, vão de encontro ao desenho da proposta de valor, ou seja, seguir uma abordagem gráfica para vocês perceberem o problema de investigação. O que também é novo e é desafiante. Depois vou seguir um figurino mais clássico, ou seja, apresentar a revisão de literatura e daí, seguindo a metodologia, outros que estão aqui também tiveram contacto comigo na metodologia de investigação económica e, portanto, não é só falar nisso teoricamente, é saber também aplicar. Vocês vão ver como uma revisão de literatura orientada pode permitir levantar eixos de resposta à questão central. Depois abordarei a metodologia, que é importante, nomeadamente, e é difícil fazer o que eu fiz, que é fazer uma ficha técnica integrativa do método, dos dados, dos passos seguidos, do horizonte temporal, mas é sempre muito importante. Custa a fazer, mas transmite, de alguma forma, confiança em relação àquilo que se está a apresentar. E depois os resultados e promover, obviamente, a discussão. Então, a motivação deste estudo anda à volta do seguinte. Eu devo dizer-vos que este estudo é uma parte da minha agregação. E, portanto, tem um fim também, tem um objetivo. Convém que qualquer estudo, qualquer investigação que vocês desenvolvam também tenha um fim. Ok? Então, a motivação principal é, de alguma forma, tentar perceber quais é que são os elementos catalisadores que percebem a linguagem. Catálise acelera, digamos assim, determinado tipo de reação. Eu às vezes nas aulas falo no kit, não é? A colocar sobre o motor. Aqui é outra coisa. Aqui é mesmo que acelera a reação, porque a gente precisa de acelerar a reação a nível do crescimento. Agora temos que perceber como é que isto se faz, depois de conseguir a estabilidade macroeconómica, como é que se faz a nível micro. Porque obviamente as duas estão interrelacionadas, as duas dimensões. Um aspecto importante que tem sido negligenciado na literatura, e isto é logo uma preocupação de quem já tem alguma experiência em investigar e publicar, é tentar ver primeiro se alguém antes se preocupou em fazer uma análise comparativa entre as empresas industriais e as empresas de serviço. Ou seja, quais é que são os fatores internos e externos que determinam a capacidade de absorção de empresas industriais e empresas de serviços. Okay? Eu deixo aqui de fora as empresas ligadas ao setor primário. É uma limitação que eu assumo à cabeça. Porquê? Exatamente por falta de dados no Community Innovation Survey. Nós temos pouquíssimas empresas do setor primário, nomeadamente da agricultura, das pescas, da extração de minério, que disponibilizem informação sobre práticas de inovação. Atenção ao foco da análise. Nós vamos analisar empresas inovadoras. E porquê empresas inovadoras? Porque são empresas que, na prática, no cotidiano, se dedicam à redução do custo marginal da sua atividade. E essas interessam-nos sobremaneira. E mais, para além de reduzirem o custo marginal, dedicam-se à introdução
de novos produtos, de novos processos, de novos serviços. E é isso que permite os saltos tecnológicos e as descontinuidades tecnológicas que podem alimentar um crescimento acima da média. Um outro aspecto importante é exatamente perceber como é que as empresas têm acesso a novas formas de conhecimento. Sobretudo, atualmente, seguindo um paradigma de cooperação. Mas é um paradigma de cooperação, e eu escrevi há pouco tempo, também é importante escrever artigos de divulgação científica em jornais de circulação corrente. E eu escrevi há pouco tempo num jornal regional exatamente sobre esta questão. Qual é que é a minha visão para reorganizar os conglomerados, ou seja, aquilo que eu chamo os cogumelos industriais, não é? Sob uma perspectiva espacial, mas regional. Ou seja, não é local. Ou seja, nós temos que abandonar aquilo que no passado foi identificado como sendo as forças competitivas associadas aos clusters e pensar em bases de concentração espacial diversificada em diferentes pontos das regiões. E quais são as regiões que eu estou a falar? Não estou a fazer um discurso pró-regionalização. As regiões são Norte, Centro e Sul. E, obviamente, regiões autónomas. E, portanto, ao nível do centro, há que pensar as concentrações espaciais de empresas diversificadas e pôr essas concentrações a comunicar umas com as outras. Ou seja, concorrendo e competindo de forma simultânea. Do que é que eu estou a falar na região centro? Nós temos que pôr as empresas de Aveiro, as empresas de Coimbra, as empresas de Leiria e de Pombal a concorrer e a competir, ou seja, a desenvolver produtos em conjunto, com as empresas de Castelo Branco, com as empresas da Covilhã, com as empresas do Fundão, com as empresas da Guarda, com as empresas de Viseu. E isso não acontece, até hoje. Vocês sabem sobremaneira, quando abordamos a questão no âmbito da economia internacional, eu costumo referir-me a isto como o comércio interindustrial, que se baseia fundamentalmente não na vantagem comparativa, mas no efeito de economias de escala. E, de facto, nós poderemos ser grandes se pusermos as micro, pequenas e médias, que são mais de 99% das empresas do tecido industrial português, a cooperar e a competir em termos simultâneos. Agora, é preciso perceber que estas empresas de micro, pequena e média dimensão não têm o conhecimento que vocês têm e que nós temos, por força da investigação ou da maior qualificação. Então temos que abrir essas empresas, e está à via do H2020, mas também tenho a minha opinião, já formada, porque assim que lançaram as primeiras calls, fui dos primeiros a ir ter com as empresas, e o que é que eu recebo da parte das empresas? As empresas não têm preparação, nem têm meios, nem percebem os programas. Ou seja, nem sequer têm gente qualificada, preparada para essa transferência de conhecimento. Portanto, eu chegar a uma empresa e falar-me num vale de internacionalização, ou num vale de inovação, ou falar-me na criação de um núcleo de investigação e desenvolvimento tecnológico, neste momento, é via aberta para o insucesso. Porquê? Porque a empresa não percebe a minha linguagem. Regra geral, não significa que não haja exceções, evidentemente. Onde é que eu acho que há uma falha aí, mas ainda temos tempo para corrigir? É incluir as grandes empresas. Certo? Porque, fazendo até uma articulação com o que vimos anteriormente, o que é que acontece durante as crises? São ou não as fusões e aquisições? O que é que sai das crises, resultante das fusões e aquisições? São micro, pequenas e médias empresas ou grandes empresas? Então nós temos que ter as grandes empresas na equação. Mesmo que elas sejam menos de 1% em Portugal. Okay? Ou seja, com uma dimensão empregadora superior a 250 trabalhadores. Mas elas têm que estar na equação, não podem estar fora. Okay? Uma outra motivação é olhar para a empresa, e isto falha muito na formação que nós muitas vezes entregamos a vocês e que nós recebemos, é olhar para a empresa como um sistema aberto. Ou seja, nós temos que pensar, por um lado, nos fatores internos, que podem ser potenciados na empresa, para de alguma forma intensificar essa capacidade de absorção, e por outro lado, algo que não está muito trabalhado na literatura, que são os liaison factors. E o que é isto? São os fatores de ligação. Como é que um empresário aqui da zona, por exemplo, pode ter acesso a uma patente que foi protegida por gente que reside nesta casa? Provavelmente pela ligação pessoal. Provavelmente pelo facto de vir a uma conferência. Provavelmente porque conhece o professor X e o aluno Y. Esses fatores de ligação são críticos nos ambientes em que nós trabalhamos. Okay? E é isso que eu, estatisticamente e em termos econométricos, eu vou demonstrar e testar. Então, o prometido é devido. Eu disse que iria fazer um desenho do problema. Qual é o problema? O problema
Começa exatamente aqui pela capacidade de absorção. Este é o nosso problema. E o nosso problema é fazer uma análise dos indicadores internos, ao nível da empresa, para medir a capacidade de absorção. É preciso medir a capacidade de absorção. Ok? Vocês próprios, se forem encarados como sistemas abertos, vocês estão neste momento a absorver de forma diferente aquilo que eu estou a dizer. Ok? E porquê? Porque, evidentemente, têm experiências diferentes, têm backgrounds diferentes, preparações diferentes, solidez académica diferente, interesses diferentes e há ainda os outros fatores ambientais que nós não controlamos. Variáveis familiares, psicológicas, psicossomáticas, comportamentais, irracionais, racionais. Ok? Ora, um outro aspecto, e que é novo nesta investigação, é sobre a capacidade de absorção colocarmos os tais liaison factors, ou seja, qual é que é o papel dos fatores de ligação para ligar à empresa os stakeholders externos. É a primeira vez que eu falo em stakeholders nesta apresentação. Há dois tipos de stakeholders, os internos e os externos. Nós tivemos uma empresa, a partir dos stakeholders internos, são todos os colaboradores. Ou, se quiserem, à moda antiga, como eu gosto mais de sublinhar, os trabalhadores, aqueles que trabalham na empresa. Esses são os stakeholders internos. Depois há um número quase infinito de stakeholders externos, mesmo que não se relacionem com a empresa. Um concorrente, e vocês vão ver no teste empírico, é um stakeholder externo. Alguma entidade que coopera connosco é um stakeholder externo. Uma universidade é também. Um centro de investigação é também. Um laboratório é também. Um fornecedor, um cliente, um financiador. Um amigo, um familiar, são stakeholders externos. Isto, se considerarmos, e permitam-me esta lente, como unidade de análise, a organização, ou seja, a empresa. Independentemente da empresa ser familiar ou não, embora as empresas familiares tenham, evidentemente, as suas especificidades e as suas trajetórias em termos de sucessão. Ok? Começam agora a ser estudadas, não é? Não vou dizer aqui, são empresas que no máximo duram 2, 3 gerações. Depende, evidentemente, da localização, depende da atividade, mas há umas perspectivas cíclicas, digamos assim, que, sobretudo, casos de estudo começam a demonstrar. Ou seja, há de facto nas empresas familiares o problema da sucessão. Não é? O que é que acontece depois do fundador desaparecer? Ok? Um aspecto importante é também identificarmos claramente à cabeça qual é que é a variável que nós vamos usar como resposta. E a variável que nós vamos usar como resposta aqui, seguindo o que está na literatura, temos aqui exemplos selecionados, é a capacidade de geração de inovação. E isto é uma limitação no nosso estudo, e atendendo à base de dados do SIS, é uma variável binária. 1 ou 0. Ou seja, a empresa introduziu ou não a inovação. Vocês conseguem distinguir bem isto. É assim, só há inovação. A empresa pode ter a invenção. Mas se não a introduziu no mercado, então não inovou. Entendem o ponto? E aqui nós respeitamos aquilo que a empresa respondeu no inquérito comunitário, ou seja, de facto procedeu à introdução da inovação. E, sobretudo, um aspecto interessante é assim, pela dimensão que nós temos aqui, de facto, apresentar um estudo em que varremos 562 empresas industriais e 571 empresas de serviço, para além de estar mais ou menos equilibrada a amostra, com estas duas subamostras, parece-me ser uma amostra representativa daquilo que é a realidade da capacidade de absorção e de geração de inovação de empresas portuguesas. Porque, na verdade, tomara a gente que tivesse um estoque maior de empresas inovadoras. Seguindo à risca a questão da metodologia, e aqui posso parecer um pouco inflexível, mas é importante, disciplina a apresentação. Um objetivo genérico para este estudo: identificar o conjunto de fatores internos e os fatores de ligação de uma empresa que afetam a capacidade de absorção a nível da empresa. Isto com o objetivo de prever o impacto sobre a capacidade de geração de inovação da empresa. Os objetivos específicos. Nós queremos analisar duas relações. E eu estou já aqui a desenhar aquilo que são as relações de causalidade que eu vou tentar aferir. Ou seja, o que é que acontece antes e o que é que acontece depois. Isto é importante para a política económica e, sobretudo, para a política industrial e de inovação. Primeira relação. A relação entre a capacidade de absorção potencial e a inovação ao nível do produto, considerando tanto fatores internos como fatores de ligação. Isto é uma novidade na literatura.
porque nada há sobre os fatores de ligação em simultâneo a interagir com os fatores internos. E a segunda relação é aquela que se estabelece entre a capacidade de absorção efetiva e a inovação ao nível do produto. Vejam, há aqui um outro construto teórico que eu de forma subtil introduzi, que é a distinção entre a capacidade de absorção efetiva e a capacidade de absorção potencial. Onde é que eu me inspirei? Na questão do PIB real. O PIB real efetivo e o PIB real potencial. E o que tem acontecido nos últimos anos é que em Portugal o PIB real efetivo está abaixo do PIB real potencial. E o que nós queremos é uma outra situação. Nós queremos o PIB real efetivo acima do PIB real potencial da economia. É isso que nós queremos. Por isso é que precisamos de acelerar relações. Agora, nós não temos graus de liberdade ou margem de manobra para errar na política que a gente venha, evidentemente, a desenhar e a implementar. E, portanto, aqui nós temos que perceber muito bem do que é a especificidade, como dizia o professor Centeno, as características, a estrutura industrial portuguesa, que é diferente, de facto, em relação à europeia ou mesmo à americana. Então, usando novamente o desenho, a lógica é esta. Nós temos a capacidade de absorção potencial e queremos transformá-la na capacidade de absorção efetiva. Não sei se veem o pormenor, mas a bolinha da efetiva está acima da potencial. A ideia é mesmo essa, que a efetiva supera a potencial. E como é que isto se pode fazer? Bem, isto pode fazer-se através dos fatores internos e dos fatores de ligação. E isto vai interagir no sentido de criar uma capacidade de absorção que influenciará a inovação ao nível do produto. Eu acabei de cometer um pecado mortal. Ou seja, apresentei-vos um modelo conceptual antes, e é um risco, de vos apresentar a revisão de literatura e as hipóteses. Não se deve fazer. Portanto, eu faço coisas que não se devem fazer. E porquê é que estou a fazer isto? Que é para agora a revisão de literatura ser toda ela conduzida. Vocês já sabem o que é que vai aparecer no final. Estamos de acordo? Então vamos lá à revisão de literatura. Não vos vou amassar com a revisão de literatura. Vou focar a minha atenção nas hipóteses. Até para que vocês criticamente possam colocar defeitos em relação às hipóteses. Olha, estão bem desenhadas ou não estão bem desenhadas? Então, a primeira hipótese que nós tiramos do varrimento da literatura foi a seguinte. H1. A aquisição por parte da empresa de fontes externas de conhecimento tem um efeito positivo e significativo na geração de inovações. E depois subdividimos esta primeira hipótese em 3 subhipóteses. Como é que nós vamos estudar isso? Primeiro, o impacto da aquisição externa de investigação e desenvolvimento. Segundo, a aquisição de outras fontes externas de conhecimento. Terceiro, o impacto da aquisição de equipamento, software e licenças sobre essa capacidade de geração de inovação. Hipótese 1 e subhipóteses, estamos falados. Estes são os estudos que servem de sustentação às minhas questões. Hipótese 2. Reparem, o facto de os empregados, é pelo menos o que aponta a literatura, terem formação de nível superior, tem um impacto positivo sobre a capacidade de geração de inovação. Vamos ter surpresas em relação a isto. Não se esqueçam, estamos a analisar Portugal. Depois discutimos esta questão, polémica, por sinal, mas reveladora do que acontece nas empresas. Vocês têm doutorados nas empresas? Há aqui um empresário, pelo menos, que eu vejo, o Daniel, não é? Posso chamar-te assim, empresário. Queres lá doutorados? Não. Pois. Depois, quando lá chegarmos aos resultados dos testes empíricos, tu vais dizer-nos porquê. Hipótese 3. Provavelmente doutorados como eu não queres, não é, Daniel? Queres outros. Hipótese 3. O treino dos empregados em áreas relacionadas com atividades de inovação, teoricamente, tem um efeito positivo e significativo sobre a capacidade de geração de inovação. Ou seja, a literatura aponta no sentido de que se nós treinarmos as pessoas a fazer inovação, a fazer atividades de I&D, isto reforça a geração de inovação. Também vamos ter surpresas. Alguém tem uma pista em relação a esta situação? Porquê é que acontecerá? Então eu ajudo. Quantas empresas têm o departamento ou o núcleo de investigação e desenvolvimento tecnológico? E quantas micro, pequenas e médias empresas têm esta área consagrada? Porquê é que nós só estamos preocupados com o CEO, mas com o E no meio, e não com o CEO, com o I no meio? Chief Innovation Officer. Hipótese 4.
as atividades de investigação e desenvolvimento desenvolvidas em termos internos na empresa têm um efeito positivo e significativo na capacidade de geração de inovação. Outro construto teórico importante. Eu sei que a base de partida para este estudo não é propriamente básica, mas é importante também vocês serem confrontados com estas situações. Atenção que aqui, na literatura, nós vemos dois tipos de atividades de I&D, as que são feitas dentro da organização e as que são feitas fora da organização. E o que é que explica isto? É, obviamente, a teoria que tem origem no artigo do Ronald Coase, 1937, A Nature of the Firm, onde se definem os custos de transação. Se nós incorrermos em custos de transação inferiores aos custos de organizar internamente as atividades de I&D, pois necessariamente nós devemos fazer outsourcing das atividades de I&D e subcontratá-las. Não vos parece legítimo? E racionalmente isto tem uma legitimidade económica bastante aceitável? Pois é o que acontece. Agora, uma questão que nós devemos aqui aditar tem a ver com a realidade das micro, pequenas e médias empresas. Elas nem têm nem o departamento nem a divisão de investigação e desenvolvimento, não têm as pessoas e nem têm os meios para fazer I&D. Então, provavelmente, a via é estimulá-las, sim, incentivá-las a procurar o desenvolvimento dessas atividades externas de I&D em quem ou onde se sabe fazer. E onde é? Naturalmente, nas universidades e nos laboratórios. E não propriamente em outras empresas. Embora eu não exclua da equação a possibilidade de o fazerem com grandes empresas que têm essas áreas de investigação e desenvolvimento. Mas aqui esta hipótese é sobre as atividades de I&D internas. Ok? E finalmente chegamos ao nosso modelo. Veem, a hipótese 1 partida em 3 subhipóteses, a hipótese 2, a hipótese 3 e a hipótese 4, que diz respeito aos fatores internos, influenciam positiva e significativamente a inovação ao nível do produto. A hipótese 5 e a hipótese 6, subdividida em A, B e C, influenciam positivamente e significativamente a inovação ao nível do produto, quando agora passarmos a detalhar os fatores de ligação, os liaison factors. Ora vejam, a este nível, o que a literatura preconiza permite-nos, e é uma literatura bastante recente, porque toda ela é já do século XXI, claramente, sem falsa modéstia eu afirmo isto, ok? Já ao nível do doutoramento eu cometi este crime também, que foi usar curvas de procura não lineares, ou seja, comparáveis com concavidade voltada para baixo, ao contrário das formulações lineares que todos nós estamos habituados a trabalhar. Então, a primeira referência publicada no Review of Industrial Organization datava de 1997, o que é uma coisa extremamente recente. Volto a seguir este tipo de orientação, ou seja, trabalhar com estudos recentes, tendências recentes, e as tendências recentes apontam no sentido de que as ligações ao nível da cooperação da empresa com outras empresas têm um efeito positivo e significativo na geração de inovação. E, portanto, não é só colocar a palavra cooperação ou cooperação estratégica como dois termos-chave. Não, não, é praticar isso. Ok? E praticar isso, reparem aqui neste aspecto, com outras empresas. Uma falha estrutural que nós temos, não só nas empresas industriais, mas também nas empresas de serviço, é não dominarmos a parte da distribuição ou a parte da comercialização. E, portanto, também não sentimos incentivos positivos a ter marcas. Logo, esqueçam a margem. Esqueçam a margem, até porque, se não dominamos a distribuição, também não controlamos os custos de transporte. E, portanto, é assim, estamos fadados a ser players pequenos. Mas, se fizermos agrupamentos económicos de interesse, se promovemos consórcios de empresas, se promovermos os tais cogumelos industriais de empresas relacionadas numa determinada concentração espacial, nós aí estamos no caminho de, não obstante termos uma estrutura industrial bastante fragmentada, podermos dar uma dimensão crítica que possa competir internacionalmente. Ou seja, em termos muito simples, que esteja habilitada a exportar. Ok? Já na passada semana, num debate que tivemos aqui a 3 e bem moderado, eu pus as coisas muito claras a esse nível. Primeira prioridade, exportação. Segunda prioridade, internacionalização. Terceira prioridade, mas que na verdade é a primeira, produção. As coisas são muito claras. O que é necessário fazer é isto. Ok? Vocês não querem ter problemas, como se dizia aqui também na semana passada, sobre
o desmesurado peso da dívida, então ponham um país a produzir mais. Aí não vamos ter problemas com a dívida. Agora, não é consumir mais. Vocês não ouviram dizer ponham um país a consumir mais. Ponham um país a produzir mais. Ok? Agora, não vos dou novidade nenhuma que há pelo menos 3 formas de o fazer. Ou atuamos pela oferta, ou atuamos pela procura, ou atuamos simultaneamente na oferta e na procura. Se alguém eventualmente conhecer uma quarta via, pois evidentemente podemos discuti-lo. Agora, não o poderemos fazer eternamente só pelo lado da oferta, nomeadamente restringindo a oferta. E o que é que fazemos antes? Restringindo a procura. Ou seja, sobrecarregando a questão fiscal e, evidentemente, retirando a quem compra, a quem consome, o rendimento disponível. Isso é complicado. Pode fazer-se em termos temporários, mas não sempre. Ok? Isto leva-nos então à hipótese 6, que é o seguinte. As ligações de cooperação da empresa, nomeadamente com outros stakeholders, agora específicos, stakeholders na área da investigação e desenvolvimento, têm um efeito positivo e significativo sobre a geração de inovações. E isto permitiu-nos subdividir esta hipótese em 3 subhipóteses, de acordo com o que está na literatura. Como veem, referências muito recentes. Aqui conseguimos ir mais atrás, referências até 89, até 96, mas o core business da literatura está muito para além daquilo que é necessariamente já a segunda metade da primeira década do século XXI. Ou seja, muito próxima do que se está a fazer. Primeira subhipótese. As ligações de cooperação das empresas com consultores têm um efeito positivo e significativo sobre a geração de inovações. Já vos conto uma história a propósito disto. E as ligações de cooperação com universidades têm um efeito positivo e significativo. Para além disso, as ligações de cooperação com laboratórios têm um efeito positivo e significativo sobre a capacidade de geração de inovação. Há uns anos atrás, e é um dos meus papers mais citados, eu fiz um trabalho com a Maria José Silva, em que eu pus-lhe o problema assim, em termos muito simples, e foi assim que publicámos o paper. Vamos pensar numa questão, se é namoro, se é casamento. Obviamente não era com ela, estamos a falar em termos de empresas, ok? Então, as relações de cooperação a nível de inovação podem seguir esta via simples de abordagem. Como é? Se é para namoro, com quem é que nos devemos relacionar? Com os consultores ou com as universidades? Se é para casamento. E isto é uma abordagem séria, hein? Seguindo também um modelo lógico. Com quem é que nos devemos relacionar? São os consultores ou as universidades. Pode ser uma piada mal apanhada, mas isto vendeu, porque foi um argumento importante. Porquê? O que é que está por detrás desta motivação? Se nós quisermos, como empresa, como organização, atingir uma inovação radical, não devemos saber com quem é que nos devemos relacionar. Ou seja, se o objetivo é obter uma inovação radical, a relação deve ser com a universidade. Ou com laboratórios. Como vamos ver. Se o objetivo for um namoro ou um relacionamento temporário de curta duração, então os consultores servem perfeitamente, porque a inovação aí não é radical, é incremental. São caminhos mutuamente exclusivos? Não. Depende das nossas motivações. Quando vocês procurarem as universidades, as consultoras, os laboratórios, têm que saber exatamente o que é que vocês querem. Se querem um desenvolvimento incremental, uma pequena melhoria, ou se querem, efetivamente, um rompimento, uma inovação radical com o que estava estabelecido e comercializado. Ok? Se souberem isto, sabem perfeitamente, através do paper que está lá atrás e deste, necessariamente, com quem se devem relacionar. E agora voltamos ao desenho. Agora já não estamos a testar o construto da capacidade de absorção potencial e efetiva. Agora avançamos nós com outro construto. O nosso modelo considera agora a capacidade de absorção renovada. Então, a motivação deste paper e a questão é como renovar a capacidade de absorção das empresas industriais e de serviços portuguesas. Nós temos que saber como renovar essa capacidade de absorção. E como é que nós respondemos a isso? A tal ficha técnica difícil de montar. Tipo de abordagem. Seguimos uma abordagem quantitativa, usamos dados secundários, porque eles necessariamente já estão publicados em termos europeus.
usamos a base para Portugal, que é o Community Innovation Survey de 2010. A população, vejam que há rigor na forma, e quem foi aluno de Metodologia de Investigação Económica no mestrado sabe perfeitamente que a gente apregou a isto e aqui está a aplicar. A população em estudo são as empresas localizadas em Portugal. O procedimento da amostragem é uma amostragem por conveniência, não probabilística. Okay? A dimensão da amostra, eu já identifiquei anteriormente na apresentação, é 562 empresas industriais e 571 empresas de serviços. O trabalho de campo foi feito entre setembro de 2014 e dezembro de 2014. A análise dos dados e a estimação, como vocês vão ver, contempla estatísticas descritivas, têm sempre informações importantes sobre os dados, e um modelo de regressão logística. E porquê? Porque, evidentemente, o Community Innovation Survey tem basicamente variáveis binárias e nós temos como objetivo aferir da influência e não do efeito causal. E, portanto, este método é perfeitamente ajustado. Okay? Se houver algum revisor ou algum de vocês a perguntar porque este método e não outro, a justificação já está feita. Ou seja, aquela técnica que eu, no fundo, mencionava nas aulas de metodologia. Eu acabei de fazer o meu quadrado. Okay? Vocês podem dizer porque é que não está ao lado do quadrado, porque o meu quadrado é este. Entendem o que eu acabei de fazer? Software. Foi usado o Stata, a versão 13. E vamos àquilo que é essencial. O que é que nós fazemos, em primeiro lugar? Fazemos a análise de logit, mas para todas as empresas. Ou seja, primeiro testamos. Vejam, o procedimento aqui é testar para todas as empresas, depois para empresas industriais, depois para empresas de serviços. Para todas as empresas, identificamos estes fatores significativos para um nível de significância de 1%, como vocês podem identificar. E o que é que nós aferimos aqui? Em primeiro lugar, eu não vou repetir isto, vou só fazer isto a primeira vez. Em primeiro lugar, colocamos a variável dependente e depois aqui temos o conjunto de variáveis independentes, ou seja, a dependente é a que é explicada, estas são as explicativas. Então, o que é que nós detectamos para todas as empresas? Em primeiro lugar, que a aquisição externa de investigação e desenvolvimento tem um efeito positivo e significativo sobre a inovação do produto. A aquisição de outro tipo de conhecimento externo, igualmente. Para além disso, o desenvolvimento de atividades internas de investigação e desenvolvimento. Surpreendentemente ou não, para quem não está alertado para esta situação, a cooperação com empresas concorrentes também surte um efeito positivo e significativo sobre a geração de inovação. E, por outro lado, isto para a população, a cooperação com consultoras. Um aspecto também importante, mas que não é relevante para o nosso efeito, de facto, a variável dummy que nós consideramos aqui para os serviços é também significativa. O que, de facto, também pode denotar um desequilíbrio da amostra, ou seja, os efeitos positivos e significativos que estamos, neste caso, a despistar, têm especial significância por via daquilo que é a subamostra de serviços. Mas nós depois temos oportunidade aqui de detalhar esta situação, porque vamos fazê-lo por tipo de empresas. Como veem aqui ao lado, ou não, mas eu aviso, estes são os resultados para as empresas industriais. Quando analisamos só as empresas industriais, reparem, a aquisição de outro conhecimento externo tem um efeito positivo e significativo. Agora, surpreendentemente, eu já tinha alertado para esse fato, nas empresas industriais, o facto de vocês terem empregados com treino em áreas relacionadas com a inovação tem um efeito negativo e significativo sobre a geração de inovação. O que significa que as empresas industriais não potenciam a utilização das competências ou da formação específica das pessoas de nível superior, para efeitos de investigação e desenvolvimento. O que é uma verdade. Quem está no terreno sabe disso perfeitamente. Um aspecto também importante é que, novamente, para as empresas industriais, e isso também não é novidade, nós temos a universidade localizada num sítio onde as empresas concorrentes do subsetor dos lanifícios cooperavam entre elas. Ok? É uma boa intuição e isso acontece em outros subsetores. Textilar, moldes, necessariamente textos técnicos, portanto, há muita cooperação entre empresas concorrentes. E isso é de ser potencial, até porque temos belíssimos exemplos na Europa onde isso funciona, nomeadamente no norte de Itália, nos clusters.
Para além disso, e quando nós contrastamos os resultados com as empresas de serviços, como vocês podem ver, nós temos, de facto, aqui muito mais efeitos significativos. E vamos começar exatamente pelo código NACE, ou seja, aquilo que é a classificação da atividade económica relacionada com serviços afeta negativamente a geração de inovação. Então significa que, de facto, o que se constata para esta subamostra é que as empresas de serviços não estão tão orientadas para a geração de inovação. O que, em certa medida, nós já esperávamos. Correto? Por outro lado, e é um aspecto interessante, a dimensão, não é? Como é que é a frase? O tamanho, the size matters. E aqui, de facto, é verdade. The size matters. Ou seja, a dimensão é importante, no caso dos serviços. E tem um efeito positivo e significativo sobre a geração de inovação. O que significa que, quanto maior for a dimensão de uma empresa de serviços, maior é a sua capacidade de geração de inovação. Fazendo a interpretação económica dos resultados que nós temos a partir de um modelo lógico, aplicado, neste caso, a empresas de serviços. Por outro lado, surpreendente ou não, são as empresas de serviços que colhem aqui um efeito positivo e mais significativo da aquisição de outro tipo de conhecimento externo. O que significa que as empresas de serviço demonstram, pelo menos para o universo português, uma maior flexibilidade na procura e na aquisição de conhecimento em fontes externas. Provavelmente pela sua diminuta dimensão ou pela natureza das suas atividades. Também, e não deixa de ser impactante este resultado, as empresas de serviços que mais geram inovação são aquelas que efetivamente têm programas de desenvolvimento de atividades de I+D, mas programas internos. Ok? Por outro lado, as empresas de serviço com quem se relacionam? Bem, elas relacionam-se em termos positivos em matéria de geração de inovação, tanto com consultores como com universidades. E, evidentemente, despistamos novamente o tal efeito significativo, que aqui é, obviamente, não importante no contexto que nós não estamos a aferir daquilo que é o nível de significância associado à classificação por setor, porque estamos a trabalhar com empresas de serviços. Queria ainda sublinhar esta questão da cooperação das empresas de serviço com as universidades. As empresas de serviço, muitas vezes, pegam nos nossos papers, ou encomendam-nos relatórios, ou planos estratégicos, ou planos de desenvolvimento local. Eu há muito tempo não me dedico a essas coisas. O último que fiz foi para a Comorveiras, em 2008, para 13 municípios, não é? Não mostrei disponibilidade para fazer este último, e ainda bem, não é? Porque, de facto, o resultado final é muito insatisfatório. Mas estou hoje mais vocacionado, e há 2 anos completei, aliás, os alunos este ano de Economia Portuguesa estão a trabalhar sobre este relatório, para fazer mais consultoria técnica para organismos oficiais. Por isso mesmo, portanto, nestes últimos 2 anos eu produzi o relatório para Portugal do relatório europeu do Eurofund Restructuring SMEs, ou seja, processo de reestruturação de pequenas e médias empresas. Ou seja, abandonei um bocadinho esta vertente de consultoria direta, porque as empresas de serviços, que são também consultores, que são contratados pelas câmaras, pelas comunidades intermunicipais, etc., depois vêm às universidades subcontratar a massa cinzenta que elas próprias não têm. Okay? Portanto, não admira que necessariamente as empresas de serviços cooperem com as universidades a esse nível. Porque fazem exatamente aquilo que eu aventei no início da apresentação. Ou seja, procuram no exterior aquilo que não têm no interior, evidentemente. Então, vamos fazer isto cientificamente. Ou seja, e por aquilo que é a linguagem gráfica usada, H1 apontava no sentido de termos um efeito positivo. Nós ratificamos, ou seja, confirmamos aquilo que existia na literatura no que diz respeito à primeira subhipótese, ou seja, à aquisição externa de I+D, e no que diz respeito à segunda subhipótese, ou seja, à aquisição de outro conhecimento externo. Mais, no que diz respeito à H4, e trabalhando sempre para a população geral das empresas, também ratificamos o efeito positivo do desenvolvimento de atividades internas de I+D. E H5, ratificado o sinal positivo das relações de cooperação estabelecidas com empresas concorrentes. Reparem na preocupação exaustiva, eu não o faço na apresentação, mas vocês devem fazê-lo nas vossas dissertações e nas apresentações. Eu, sinceramente, não estou motivado para trazer aqui um paper bombástico. Ele é bombástico em certa medida, mas tem que ser apresentado com humildade. E, portanto, aquilo que eu estou aqui a dizer é que os resultados que eu estou a obter, estes também já obtiveram.
Se isto não for suficientemente robusto, pois vocês digam de vossa justiça, evidentemente. Está bem? Ter essa preocupação e essa humildade. Porque, de facto, vocês já verificaram que há aqui alguma novidade na abordagem que foi seguida, não é? Ou seja, o construto de capacidade de absorção renovada, não é? Não está na literatura. Foi construído a partir do que existe lá. Agora, é importante, e vamos ter, obviamente, resultados que são conflituantes com aquilo que está estabelecido na literatura, é importante ter uma pequena contribuição para o avanço do conhecimento. E depois conseguir fazer passar isto em revisores e publicá-lo num jornal com elevado impacto. Não é? Isso é que é importante também. No que diz respeito à H6A, ainda trabalhando para todas as empresas, de facto, ratificamos a importância do efeito dos fatores de ligação com consultores. Ok? Eles são importantes. Agora, não se esqueçam, quando a motivação é o tal namoro, ou seja, uma inovação incremental, não é uma inovação radical. Portanto, não é casamento, como acontece com as universidades ou com os laboratórios. Fazendo ainda a análise das hipóteses, mas agora para a subamostra das empresas industriais, nós ratificamos apenas a aquisição de outras fontes de conhecimento externa e não ratificamos a importância de desenvolver as atividades de investigação e desenvolvimento em termos internos. Aliás, até despistamos um efeito contrário, que é negativo. E isto, evidentemente, que contrasta com aquilo que está estabelecido na literatura. Qual é a justificação para isto? De facto, a justificação é a especificidade da estrutura industrial portuguesa. Porque em qualquer estrutura industrial europeia ou americana, o desenvolvimento interno de atividades de I&D teria necessariamente impacto no que diz respeito à geração de inovação. Ok? Portanto, nós no fundo estamos a colher os frutos daquilo que estamos a analisar. E o que estamos a analisar é um universo de empresas industriais que não têm departamentos de investigação e desenvolvimento. Terá que ter. Okay? Agora, é como vos digo, no atual contexto, eu chego às empresas e digo, eu é que ofereço. Quero fazer um balde de internacionalização, quero fazer um balde de inovação, quero fazer um núcleo de investigação e desenvolvimento tecnológico, e a pergunta é, o que é isso? Como é que se faz? Qual é o portal onde nos registramos? E eu envio o portal e em seguida vem uma resposta da empresa. Estamos com dificuldades a fazer o registro. O registro não é a candidatura. Não é a execução do projeto em 2 anos. Não é a certificação NT 4457 de gestão de inovação, que é um quesito desses projetos. Bem, eu não vou continuar porque depois sofisticava muito. Elevava muito o nível. Estão a entender o que eu quero dizer ou não? O nível de exigência face à estrutura industrial. É que nós, neste momento, e eu não me canso de afirmar isto, temos 2 trajetórias não convergentes. Nós temos gente altamente qualificada que não consegue entrar no mercado de trabalho porque o mercado de trabalho não absorve o capital humano qualificado. Não tem como. E então, há alguns políticos que dizem, olha, não consegue absorver, vá para o estrangeiro. Lá haverá estruturas que o absorvem. E é verdade. Mas é isso que a gente tem que alterar. A gente tem que trabalhar, de facto, a capacidade de absorção. Criar condições para absorver o capital humano qualificado e fazer transferência de conhecimento e de tecnologia. Porque senão falamos de linguagens que não nos entendemos. Ou seja, não são descodificáveis, digamos assim. Eu vou para lá para as empresas falarem fatores de ligação e o que é que eles me dizem? Fatores de ligação? O que é isso, ligação? Elétrica? Quando o que nós temos aqui é exatamente um raciocínio básico. É assim, o senhor não tem um departamento de I&D, subcontrato no exterior da empresa. I&D, orientada. É como um alfaiate, nós fazemos o fato como você quer. Ok? Você diga. Bem, mas aí a universidade também tem que mudar, evidentemente, de posicionamento e tem que se abrir. Não é? Não é fazer só a investigação sobre questões que acha extremamente interessantes. Tem que fazer a investigação dita útil, em termos sociais. Estão a entender? E aí vai muito pela vertente de investigação aplicada. A investigação fundamental é crítica, mas também é preciso ter uma preocupação de vocacionar a investigação para a vertente aplicada. Ok? Ainda nas empresas industriais, de facto, ratificamos a importância das ligações com os consultores. E agora, nos serviços, ratificamos, e são mais ricos os resultados, portanto, a aquisição externa de investigação e desenvolvimento e a aquisição de outras fontes de conhecimento externo. Nos serviços que são efetivamente mais avançados, revelam-se mais avançados por comparação com as empresas industriais portuguesas. E isso é uma vantagem que nós devemos potenciar. Mas não apostando exclusivamente nos serviços. Ou seja,
usando e abusando da complementaridade dos serviços em relação à base industrial, que tem que ser reforçada. Porque senão não vamos criar emprego adicional. E aqui nos serviços, de facto, ratifica-se a importância de desenvolver atividades internas de investigação e desenvolvimento. Para além disso, as ligações com consultores, que é recorrente, hein? Os consultores em Portugal têm futuro. O que também mostra muito o nosso posicionamento. Significa que nós estamos muito mais orientados em termos de tecido industrial para a inovação incremental. E muito menos para a inovação radical. E isso é uma desvantagem competitiva. Entendem o que eu quero dizer? Nós ainda não identificámos o nosso caminho em matéria de inovação radical. Ou seja, seguimos as tendências mundiais e provavelmente melhoramos um pouquinho. Ou deixamos, de alguma forma, situar a nossa indústria num patamar de subcontratado. Nunca de inovadora. Nunca de líder de inovação. E é esse perfil que ela tem que abraçar. Nomeadamente aqui ratificada com a importância da ligação com as universidades. Em termos comparativos, de facto, nós podemos fazer um contraste com a literatura. Isto já é demais em relação àquilo que nós apresentamos. Isto é pedagógico apenas. Se vocês quiserem sustentar os resultados, isto é uma síntese do que eu acabei de dizer, mas confrontando aqui com a literatura prévia, que é para nós identificarmos o que é que agora é positivo e significativo e já estava na literatura e o que é novo. Ok? E fazê-lo na mesma tabela para todas as empresas, empresas industriais e empresas de serviços. Aqui, expected signal, os sinais esperados, que nós lemos na literatura, e aqui, signal obtained, ou seja, os sinais obtidos efetivamente. E aqui contrastamos, e como veem há diferenças entre sinais que eram esperados como positivos, como acontece aqui, e que na verdade nós obtemos como negativos. Também uma coisa, e tem a ver com humildade e também com seriedade científica, com que nós abordamos as questões. Como vocês podem notar, apesar de serem inexperientes ainda nesta tarefa, hoje é uma plateia de pessoas inexperientes, como veem, os resultados não são forçados. Porque se os resultados fossem forçados, necessariamente aquilo batia à bota que perdigota, ou seja, tudo tal e qual como estava na literatura. Não são. Ok? E porquê é que eu faço isto? Muitas vezes é muito mais difícil publicar quando se faz isto. Não forçar os resultados. Mas é muito mais sério. E há revisores e revistas que valorizam essa seriedade. Eu, quando sou revisor, porque a gente inverte papéis, não é? Não é só autor. É também revisor e sou também editor para algumas revistas. Mas quando sou revisor, noto logo quando os resultados são forçados. Quando sou membro de um júri, de uma tese de doutoramento ou de uma dissertação de mestrado, idem aspas. Eu noto logo quando os resultados são forçados. Ok? E sinceramente queria transmitir-vos aqui uma pequena mensagem. Não gosto quando os resultados são forçados. Entendem? Ou seja, gosto mais quando os resultados são não forçados e imperfeitos. Denotam alguma imperfeição. E a seguir vamos necessariamente perceber porquê. Ok? E aqui na continuidade é o mesmo exercício, mas para as restantes hipóteses. Ora bem, outro desenho, e que foi uma coisa que eu gostei de aprender lá nos Estados Unidos, em Boston. Não é? Acabar a lição com um desenho. Começar com um desenho e acabar com um desenho. Eu tive lá um professor, os últimos 2 minutos da aula, ele desenhava a aula. E eu não tenho 2 minutos, posso ter mais, digamos assim, mas fiz o desenho, fiz o trabalho de casa. Então o que é? Para resumir aquilo que nós estivemos a falar aqui, de facto, nós trabalhamos 2 tipos de fatores. Por um lado, os fatores internos, que estão na literatura. E por outro lado, os fatores de ligação, que estão na literatura, mas nunca foram trabalhados como eu trabalhei aqui, nesta aplicação. Qual é a minha originalidade? Eu trabalhei os 2 tipos de fatores para, obviamente, perceber melhor o construto de capacidade de absorção e também o papel da assimilação do conhecimento e dos spillovers de conhecimento e também da exploração desse mesmo conhecimento, que nos leva a um novo construto, que é a capacidade de absorção renovada. E aqui o contributo teórico do paper já está identificado, a meu ver. Se não está bem explicado, eu depois, obviamente, terei todo o gosto em responder às vossas questões. Agora, outra originalidade. Dentro da mesma análise, eu consigo fazer, e vocês vão ver, recomendações para empresas industriais e para empresas de serviços. Então, eu vou fazer, em primeiro lugar, eu não vou ler assim,
na vertical, eu vou ler na horizontal, que é uma vantagem de ter o desenho já feito. Para as empresas industriais, no que diz respeito aos fatores internos, este estudo permite aferir que a aquisição externa de atividades de investigação e desenvolvimento tem um efeito positivo e significativo no que diz respeito à sua associação com a geração de inovação. Contudo, o treino em áreas de inovação tem um efeito negativo e significativo sobre essa geração de inovação. Portanto, resumindo, aquisição externa de I&D, sinal mais, treino específico em inovação, sinal menos, no que diz respeito aos fatores internos para as empresas industriais. Vamos agora passar para os fatores de ligação. Para as empresas industriais, estabelecer ligações de cooperação com empresas concorrentes tem, de facto, um efeito positivo e significativo na geração de inovação. Portanto, elas devem relacionar-se com empresas concorrentes, nem que sejam de diferentes fases da cadeia. Para os serviços, o que é que a gente aprende desta análise? E implica, de algum modo. Para os serviços, a aquisição de atividade de I&D externa e de atividade relacionada com as capacidades internas de I&D denota um efeito positivo e significativo com a geração de inovação. Por outro lado, no que diz respeito aos fatores de ligação, as ligações, tanto com consultores como com universidades, surtem igualmente um sinal positivo. Ou seja, para os serviços, adquirir externamente I&D e ter departamentos de I&D internos, ok? E relacionar-se com consultoras e com universidades. E isto surte efeitos positivos sobre a geração de inovação. Ora bem, o trabalho não estaria completo se daqui eu não retirasse implicações. Eu já comecei a retirar, mas eu posso elaborar mais. Porque para se publicar numa boa revista, eles vão sempre exigir este exercício, que se elabore em matéria de implicações. E outra coisa, não é que o trabalho esteja incompleto, estará certamente, e tem erros, terá, e são meus, não são vossos, ok? Agora, um trabalho está terminado quando é capaz de lançar linhas de investigação futura. Porque assim, um de vós, ou alguém que me leia, num futuro próximo, pode dar continuação a este esforço de investigação aqui necessário. Então, ao nível das implicações, eu prometi isto, não é? Para os gestores. Que gestores? Para os gestores de investigação e desenvolvimento, a presente análise implica que eles devem ter a perfeita consciência de que o conjunto de determinantes críticos que guiam de alguma forma a capacidade de absorção da empresa estão tanto no interior como no exterior da empresa. E basicamente o que eles têm de fazer é formatar esses fatores internos e esses fatores de inovação para maximizar a exploração do conhecimento direcionada para a geração de inovação. Ok? Por outro lado, e isto tem também implicações ao nível das políticas públicas, a nível das políticas públicas, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que ter linhas de política que objetivem a consolidação da capacidade de absorção e, sobretudo, o reforço das dinâmicas de cooperação entre as empresas. Mas que empresas? As empresas concorrentes. Ok? Não são as empresas do mesmo setor, pelo que mostra aqui, pelo menos esta análise. Reforçar as dinâmicas de cooperação entre empresas concorrentes. Para quê? Para superarmos a desvantagem competitiva da falta de dimensão das nossas empresas. Por outro lado, reforçar claramente a ligação com a comunidade científica, isto como? Criando canais formais e mecanismos de desenvolvimento de inovação em termos conjuntos. Ou seja, a inovação que é gerada nas vossas teses, nas patentes, nos protótipos, nas marcas, isto não pode continuar a ser feito exclusivamente entre vocês e os vossos orientadores. Isto tem que incluir empresas. Que é para a gente estar a inovar de forma útil e com impacto social. Estão a entender o que eu quero dizer? Ou seja, é de muito valor que as pessoas tenham uma agenda de investigação própria, teórica ou não. Mas é ainda de valor social mais importante ter essa agenda de investigação feita em simultâneo com entidades empresariais. E eu diria, não estão aqui, mas também as posso incluir também com entidades públicas. Embora, obviamente, não tivessem sido objeto de estudo nesta base de dados, que inclui apenas empresas. Ok? Agora, linhas para a investigação futura, que vocês podem, de alguma forma, abraçar. Em primeiro lugar, explorar os fatores que motivam as empresas
a comportarem-se de forma alternativa no que diz respeito a modelos de negócio e de investigação e desenvolvimento. Sabe-se muito pouco sobre modelos de negócio, sabe-se ainda menos sobre modelos de negócio de investigação e desenvolvimento. E que tipo de modelos de negócio de investigação e desenvolvimento? Aqueles que se baseiam basicamente no conceito de inovação aberta. Ou seja, a inovação que não é feita intramuros, mas sim extramuros. Ou seja, transferir o tal capital de credibilidade e confiança para o exterior da organização. Sabe-se muito pouco destes modelos de negócio. É preciso estudar, é preciso explorar, é preciso, evidentemente, formatar linhas de política, mas também ir lá pela experimentação. Como é que a gente pode fazer isto? Agora, há, evidentemente, referências internacionais que podem ser usadas para esse efeito. Nomeadamente no continente americano e nos países nórdicos, que estão, francamente, mais avançados a este nível, não é? Sobretudo porque estudam há muito tempo a cooperação e entendem a cooperação num sentido amplo, ou seja, estratégico. Por outro lado, uma última sugestão para a investigação futura é modelizar a estratégia das empresas de inovação aberta e a sua trajetória de capacidade de absorção. Nós aqui trabalhamos a capacidade de absorção, e é uma limitação que eu incorporo, de uma forma estática. Medimos a capacidade de absorção. Então, e será que a capacidade de absorção não evolui ao longo do tempo? Com certeza que sim. Então temos que a modelizar. Ok? Temos que perceber a estrutura evolucionista dessa capacidade de absorção. E como? Analisando, obviamente, estratégias de ligação que permitem absorver conhecimento externo e estabelecer atividades de transferência de tecnologia. Nomeadamente, e algumas delas eu já tenho trabalhadas num paper que já está aceito para publicação, estratégias que eu tenho a certeza que vocês não trabalharam nos vossos cursos. Por exemplo, estratégias estão ali de cross-licensing, ou seja, licenciamento cruzado de patentes. Hoje ouvimos falar aqui, não disseram o termo, mas o termo é patent trolls, ou seja, patentear para impedir a introdução de inovações. Mas o conhecimento está muito mais avançado do que isso, ok? Eu já estou aqui noutro patamar, ok? Nomeadamente, e de forma complementar, estratégias de licenciamento cruzado. Licenciamento para fora, ou seja, eu posso criar uma empresa, e aliás já o fiz, não é? Vocês sabem disso, apenas e só para comercializar patentes. E portanto isto é out-licensing, licenciar para fora. Mas também posso ter uma micro, pequena e média empresa para fazer o contrário, ou seja, não tenho a capacidade de desenvolver e proteger a patente, então eu posso seguir a via do in-licensing, ou seja, licenciamento para dentro da empresa. E um outro aspecto importante, e isto para acabar numa dimensão macro, é importantíssimo saber muito mais de sistemas macroeconómicos de vigilância tecnológica e, sobretudo, de previsão. É uma coisa que eu, em economia internacional, costumo dizer. Nós sabemos onde é que está a concentração de patentes atual, ou seja, conseguimos saber qual vai ser a próxima inovação radical. Se nós fizermos essa vigilância tecnológica, estaremos na crista da onda. E, portanto, teremos a possibilidade de ter uma especialização efetiva. Uma lógica de diversificação. Agora, se não fizermos essa vigilância, andaremos sempre a reboque. Ou seja, vamos ser sempre inovadores, mas numa perspectiva de seguidores, nunca líderes. Ok? E para já é tudo, é assim. Quero agradecer a vossa atenção e a vossa resistência, porque já são muitas horas de palestras, não é? Esta foi um pouco diferente, provavelmente mais informal, mais chegada à questão estudantil, não tão coloquial, mas é assim, eu tentei de forma humilde trazer aqui um contributo sério. É uma coisa que está em discussão e provavelmente, se me derem a oportunidade, pode vir a ser incluída em linhas de política que a gente tenha aí nos próximos anos, não é? Não significa que eu vá ter alguma responsabilidade a esse nível, mas para já estou decidido a dar um cunho pessoal numa determinada área que já adiantei, ou seja, políticas de inovação. E se me permitirem, pois evidentemente estas visões serão decalcadas em propostas que vocês irão ouvir falar. Portanto, de forma informal, se quiserem fazer questões, preocupações, inquietações, se isto não correu bem de alguma forma, se não era exatamente o que vocês estavam à espera, se é um conceito demasiadamente inovador, a história da capacidade de absorção, não é? Que até rima com transpiração, e é um pouco aquilo que está a acontecer aqui, que está super quente, não é? E por isso, mais uma vez, sublinho a vossa resistência. Mas estou aberto a questões e veria com muito bom gosto alguma questão, algum esclarecimento que vocês queiram. De forma aberta. Professor, tenho aqui, não é uma, são várias.
Força, Camõesas. Bem, o professor fez, na sua metodologia, foram 571 empresas industriais, 571 empresas de serviços. Sim. O horizonte temporal foi de setembro de 2014. Não é o horizonte temporal. Isso é o trabalho de campo. É preciso fazer um esclarecimento. A análise é cross-section, portanto é uma observação pontual, ou seja, diz respeito aos dados do Survey Comunitário da Inovação de 2010. Portanto, o que tu tens é uma pool de empresas para o ano 2010, como tinhas para 2008, como tinhas para 2006, nas versões anteriores do CIS. Portanto, não é uma série temporal. Por isso é que usamos Logit, necessariamente. Sim, tinha outra questão por causa disso. Sim. Eu utilizo o Logit aqui, e por causa dessa coisa, também porque os dados do Community Innovation Survey tinham variáveis binários. Binários, uns e zeros. O professor, antes de fazer isso, também considerou tentar fazer um VAR para isso, porque, além disso, porque o VAR tem a vantagem de medir simultaneamente as relações entre as variáveis, e aqui podia também ter a vantagem de medir as relações entre os fatores internos e os fatores de ligação. Como referi ao Camõesas, portanto, são duas abordagens diferentes, como tu já deves ter tido a oportunidade de ver, não é? Essa foi a minha área de trabalho de doutoramento, portanto, modelos VAR e modelos C-VAR. Recentemente acabei de orientar uma tese de doutoramento que faz um salto, portanto, para os modelos S-VAR, Structural VAR, não é? Que é o que está agora na berra, e há também já os F-VAR, que consideram também a análise fatorial, mas para isso é preciso ter uma série temporal. E esta base de dados não nos dá uma série temporal. Ou seja, há de facto uma lacuna em termos dos dados de inovação. Porquê? Porque provavelmente tu, antes de vires à apresentação, não tiveste disponibilidade de ver o questionário, mas ele está público. O questionário do CIS faz perguntas específicas ao responsável da empresa sobre diferentes facetas da inovação da empresa, para além dos dados da empresa. E, portanto, é um conjunto de observações que não corre por diferentes períodos temporais. É apenas uma observação com diferentes descritivos no que diz respeito à inovação. Ou seja, a inovação do produto, a inovação do processo, a inovação de serviço, a inovação de marketing, os dados da empresa. E, portanto, isso inviabiliza usar aqui uma abordagem vetorial autoregressiva ou até tentar aferir da estrutura das relações económicas de longo prazo. Noutros papers, e usando outras bases de dados, nomeadamente a SABI, que é uma base que provavelmente vocês também podem usar no vosso mestrado em Economia, usando também a Kaufman Foundation Survey. Um dos meus últimos trabalhos estuda, por exemplo, startups, até 5 anos de atividade. Aí sim é possível usar dados em painel, portanto, estático, efeitos fixos e aleatórios, e depois a abordagem dinâmica, e até fazer, em alguns casos, a aplicação da regressão de quantis. Depende, obviamente, daquilo que são o número de observações e do horizonte temporal em questão. Gostaria de ter mais essas informações, ou seja, dos balanços das empresas posso ainda adiantar que aquilo que é possível extrair é pouco, mas ainda assim tem permitido fazer alguns trabalhos interessantes, nomeadamente porque é possível identificar as despesas de investigação e desenvolvimento, que são assim registadas contabilisticamente, mas eu gosto de as abordar como sendo um investimento e não uma despesa. O estoque de ativos intangíveis, não é? Que é outra proxy que é usada, e também o valor do imobilizado incorpóreo, que por vezes, nas empresas de micro, pequena e média dimensão, como devem entender, é um valor muito próximo de zero, o que nos dificulta a aplicação de séries temporais. Mas ainda assim, tenho também, não é um par, provavelmente são 6 a 7 trabalhos, se assim posso dizer, que usa esse tipo de metodologias, usando a variável de intensidade de investigação e desenvolvimento, ou seja, um rácio entre o investimento em I+D sobre o valor dos ativos totais, seja como variável dependente, seja como variável independente. Tem mais? Bom, o professor também disse que tinha a variável dummy deste modelo foi a capacidade de geração de inovação e aquelas empresas que as introduziram no mercado. Exatamente, ou seja, quando elas introduziram no mercado, respondem no questionário sim ou não. Sim vale 1, não vale 0. E qual foi a área que teve mais empresas que inovaram no mercado? Foi as industriais ou foi? Os serviços. Aliás, eu tive o cuidado de dizer que, pelos 2 coeficientes que aparecem como significativos associados à CAI, à classificação de atividades económicas, que ali em inglês aparece como NAS, ok?
E o setor demonstra que, efetivamente, as empresas de serviços em Portugal, sendo elas maioritárias até, tem a ver com a própria estrutura industrial portuguesa, elas têm uma maior propensão inovadora. Pelo menos à introdução de inovação, em termos comerciais. Não significa que as empresas industriais não inovem também. Podem não introduzir. Porque essa é uma outra discussão interessante. Como vocês sabem, há ritmos diferentes de introdução, mas sabemos de alguns setores de atividade que, se optarem pela proteção da inovação e pela introdução da inovação, isso até pode prejudicar a atividade das empresas. Porque, de facto, pode retirar-lhes a vantagem competitiva em matéria de preço. Porque isso vai, naturalmente, encarecer a sua oferta. Pronto, a última pergunta tem um bocado mais com o médico. O professor de Universidade falou em Unit Foods, nas redes unitárias. Sim. Se fez algum teste com o Unit Foods? Aqui não se aplicam, como deves saber, não é? Porque, vamos lá ver, para já não é uma série temporal. Primeira questão. Segunda questão, eu aqui não tenho necessidade de aferir da estacionalidade das séries. O despiste que se faz é um cálculo do coeficiente de correlação, para vermos se efetivamente esses coeficientes de correlação de Pearson são iguais ou superiores a 0,75. Se isso acontecesse, despistava-se uma potencial situação de autocorrelação e, portanto, teríamos que corrigir. Mas não acontece. Daniel, não tens questões? Tu que és empresário, não estás interessado pela questão da inovação, não é? É mais finanças. Muito bem. Não sei se há mais questões. Muito bem, então agradecer-vos mais uma vez. Obrigado pela resistência. Muito obrigado. Até à próxima.